Olá, meus queridos amigos, muito boa tarde. Muito boa tarde para todos vocês. Pílula dupla do nosso amado Evangelho de hoje, domingo, dia 3 de setembro. Mais cedo nós gravamos uma pílula muito especial, com muito carinho, falando sobre a origem de algumas doenças, né, na ligação mente, corpo e espírito. Falamos um pouco mais especificamente sobre o câncer. Sempre um desafio, né, meus amigos? São muitas informações profundas para um tempo muito curtinho e não correr o risco de ser superficial. Mas o mais importante, né, na pílula de hoje de manhã, foi deixar claro a seriedade das pesquisas nessa área, tanto do ponto de vista espiritual quanto inclusive da medicina da Terra, mostrando que o amor é o grande elixir da vida. Nada que a gente já não saiba, né? Mas não adianta saber e não praticar, não é verdade? O amor nos cura, nos liberta, nos acalma. E eu gostaria de dar continuidade, não é, na pílula de hoje pela manhã, agora à tarde, falando um pouco para aqueles corações que estão aflitos. Muitos irmãos nossos espalhados pela terra, com dores na alma, dores profundas, né? Corações amargurados, entristecidos, independente de qual seja o motivo, muitas vezes sem esperança. Agora, o mês de setembro é considerado, né, o Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio, em que valorizamos a vida, lembrando a todos os seres humanos que Deus nos deu a vida e somente o Senhor da vida pode nos convidar a retornar, porque nada acontece por acaso. Então, abrir o nosso coração para caminhar além da dor é extremamente importante. Muitas vezes, sem se dar conta, por causa da nossa invigilância, a gente cede. E nós acabamos cedendo que as tentações dos pensamentos negativos. Esse é o grave problema. A gente começa a se achar sozinho quando a gente se distancia de Deus. Na verdade, começamos a nos sentir injustiçados. E aí a sensação de injustiça cresce. Porque quando a gente se distancia de Deus, Deus nunca se distancia de nós, né? Mas quando nós, criaturas divinas, nos distanciamos dele, abraçando Mamon, né, as seduções da vida material fácil, as dificuldades do pessimismo que às vezes invadem a nossa alma, a gente começa a perder a lucidez. E essa falta de lucidez nos faz acreditar que a vida não tem sentido. Muitas vezes que o único sentido da vida é buscar o quê? Trabalhar para poder enriquecer, ou ter um corpo bonito, se divertir com comilanças, festanças, com sexo desvairado, né? E o que isso vai nos trazer, meus amigos? Vícios, paixões, a troco de quê? A alma humana clama por equilíbrio, clama por paz interior. E é exatamente disso que eu queria conversar com vocês agora, nessa pílula vespertina. Cuide de você. Não importa como a sua alma se encontra hoje, cuide de você. Cuidar de si é se dar uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, entende? Uma quinta oportunidade, mas faça isso ligado a Deus. Independente da sua religião, do lugar onde você mora ou esteja agora em qualquer parte do mundo, lembre-se, tudo que você faz de bom volta para você. É a lei do retorno. Uma lei conhecida há muito tempo, que hoje a própria física e as ciências demonstram empiricamente. Se eu planto semente boa, eu colho fruto bom. Jesus já falava disso, né? Mas se eu planto uma semente ruim, o fruto nunca pode ser bom. Então pensa comigo. Se você é uma pessoa pessimista, angustiada, amargurada, tristonha, abatida e revoltada com a vida, o que você vai colher? Revolta, apatia, tristeza e amargura. Não é assim? Mas vamos supor que as dificuldades são grandes, mas nós somos pessoas otimistas, perseverantes, oramos e pedimos a Deus a força da vida, temos uma envergadura moral que não nos permite fazer coisas erradas porque convivemos com pessoas erradas. Crescemos espiritualmente como lírio no meio do pântano, cultivando o evangelho como forma de vigilância. O que nós vamos colher? Renovação. Pode ter certeza que na justiça divina, todo aquele que hoje vive de alguma forma uma vida harmoniosa, certamente passou por graves tribulações e as venceu. Se não nessa vida, em outras. E todos aqueles que de alguma forma talvez hoje gozem de uma vida aparentemente harmoniosa, mas sem raízes profundas, apenas vivendo na superficialidade do viver, sem crescer em espírito, em generosidade com seu semelhante, certamente vai entrar, né, num lodaçal, né, só em existência próxima, para poder valorizar tudo de bom que tinha e não soube dar o devido valor. Então a gente vai acabar chegando à mesma conclusão da pílula da manhã.
Qual que é? O amor transforma. A gratidão a Deus, a gratidão enche a alma de alegria, meus irmãos e amigos. Isso é muito sério. A gratidão nos dá força para continuar. A gratidão, mesmo por coisas pequenininhas, não nos deixa desistir e nos leva adiante. Então, nesse domingo, nesse início de primavera, né, mês da primavera, setembro, que a primavera flua na sua alma, que não te deixe desistir de viver, jamais. Importa o que acontecer, acreditando no amanhã. Olha que história mais linda. Hilário Silva nos conta, através da psicografia abençoada de Chico, que certa vez Eurípides Barçanufo, esse espírito magnífico, né, que desencarnou em 1918 e deixou uma esteira de luz gigantesca para a humanidade seguir. E Eurípides, enquanto na Terra, teve uma espécie de sonho, que não era sonho, ele se desdobra, sai do corpo e vai subindo, subindo, até chegar numa paisagem bem bonita, em que ele vê Jesus. Ele se aproxima de Jesus e o vê perto de um lago chorando. E ele toma um susto, imagina você encontrar Jesus chorando. E então Eurípides pergunta: Senhor, por que choras? Choras por acaso por aqueles que não te conhecem? E aí, para surpresa de Eurípides, meus amigos, Jesus olha para ele e fala: não, meu filho, eu choro por aqueles que me conhecem e mesmo conhecendo a minha mensagem, infelizmente não a seguem. Imediatamente Eurípides toma um susto, volta ao seu corpo físico e desde então passou a se dedicar de maneira integral a semear a luz e o bem. Então, vamos fazer o bem, onde quer que estejamos, não é? Sejamos instrumentos de Deus nas facilidades e nas dificuldades. Na certeza, meus amigos queridos, de que jamais estaremos sós, que jamais vamos passar por uma só dificuldade que seja, com serenidade no coração ou com fé, sem que a gente vá colher o fruto doce dessa postura. Eu sei que não é fácil, com certeza cada um sabe, né? Do sapato onde aperta, mas uma coisa é certa, quando a nossa fé é maior do que a nossa queixa, quando a nossa atitude de seguir adiante, de fechar velhos ciclos, de acreditar na vida, né? De continuar caminhando é maior do que o nosso apego ao passado, ao que se foi, nós sempre chegamos em lugares melhores. Então que Deus te abençoe muito, te inspire e fortaleça a sua fé para você continuar sendo instrumento de luz por onde passar. E lembre-se, o problema não é a doença do corpo, é da alma, quando a alma desiste de viver e de amar. Essa é a grande enfermidade que nós precisamos combater hoje em dia. Então mais amor para que a nossa humanidade possa ser um lugar muito mais justo e muito mais feliz, tá bom? Obrigado como sempre pelo seu carinho, por divulgar as pílulas do nosso amado Evangelho. Fiquem com Deus e um ótimo restante de domingo aí para todos vocês e até breve, meus amigos queridos, até muito, muito breve, com uma postura positiva e proativa perante a vida.